a ser o para-choque dele. E aí o Chico, ele era tão bom e ele não tinha essa coragem de dizer não para as pessoas, de deixar alguém sem... E o Eurípides tinha que fazer esse papel do antipático. Porque apesar do Chico ser uma pessoa com uma elevação espiritual muito grande, ele tinha uma fragilidade física. E ele também precisava de cuidados. E aí o Eurípides disse, se eu não fizesse o papel que eu tinha que fazer, eles não deixavam meu pai dormir, descansar, se alimentar, porque todo mundo tinha problemas, né? Todo mundo queria ser atendido. E o Chico ia no limite dele. E alguém tinha que dizer, não, agora deu, agora acabou. Agora é horário de descansar, agora é horário de comer. Então, ele tinha que fazer esse papel, porque ele percebia que o Chico precisava desse cuidado, que ele não conseguia se dar essa permissão. E assim nós também precisamos, né? Por mais que a gente se fortaleça espiritualmente, a gente também precisa prestar atenção na gente, né? E muitas vezes a gente cuida de pessoas doentes. E quando a gente está em cuidado com pessoas doentes, muitas vezes não existe aquela troca de energia necessária. Você dá toda a sua energia, você dá o teu magnetismo, você dá a tua energia vital. E a pessoa que está doente, ela não consegue dar nada, ela não consegue retribuir, porque ela não tem essa condição. E aí, se você não prestar atenção, você vai perdendo o teu bom humor, você vai perdendo o teu equilíbrio, você vai perdendo a tua saúde. É por isso que a gente precisa dosar o cuidado com o autocuidado. Sempre lembrar que o outro precisa ser cuidado, sim, mas eu também preciso deste cuidado. É errado buscar o cuidado para nós, né? Essa era uma... Porque às vezes as pessoas dizem, mas você é espírita, você tem que dar conta disso e não pode se queixar. Né? A gente ouve isso. Né? É errado buscar, não. O espiritismo, ele diz que o autocuidado, ele é um ato de responsabilidade, de autoamor, de amor próprio e de manutenção desse instrumento que nos permite fazer com que o nosso espírito ele evolua. Porque se a gente não tiver esse cuidado e esse autocuidado conosco, com o nosso corpo físico, o que acontece? A gente vai um pouquinho antes e esse instrumento se esgota, né? Existe um limite de energia vital. E a gente precisa estar sempre mantendo isso. E onde que a gente... Né, e o espiritismo, ele tem muito claro o que é amor próprio e o que é egoísmo destrutivo, né? Porque uma coisa é você pensar no teu bem para você estar bem para poder auxiliar outro. Outra coisa é você só querer para você. O egoísta que eu sou o centro, eu preciso, né, de tudo para mim, que, né, se vire, né? Então, existe essa diferença, porque o egoísmo, a gente sabe que ele é a chaga da humanidade, né? No momento que não existir mais egoísmo no nosso planeta, é porque nós já estamos no outro nível, né? Já passamos de prova e expiação para, né? Já chegamos na regeneração e a gente já vai pensar na coletividade de um outro olhar. Sem ser só, né? A partir de mim. Então, assim, onde que nós podemos ver isso na literatura espírita? No Livro dos Espíritos, a questão 718, o Kardec pergunta se a lei de conservação ela exige que prover as necessidades do corpo. E a resposta é
Sim, porque sem força, sem saúde, o trabalho evolutivo, ele acaba sendo impossível. Se você não tiver força, não tiver saúde, você não consegue realizar o que você precisa. Então, é importante que você, para se conservar nesse planeta, você acabe provendo as necessidades do corpo, buscando isso. E com relação a buscar o bem-estar, isso é errado? Isso é certo? É importante? Né? Os espíritos respondem que é um desejo natural, desde que não haja abuso, prejuízo para outras pessoas, para os outros que estão à sua volta, e não enfraqueça as tuas forças morais e físicas. Então, buscar o bem-estar, não é errado, desde que você preste atenção, que você não prejudique outros, que você não abuse, não cometa excessos, e que você não se enfraqueça moralmente ou fisicamente, né? Eu vou buscar meu bem-estar, mas para isso eu vou pisar em cima dos outros. Aí você está ultrapassando todos os limites, né? Você está indo ao contrário ao que o Evangelho prega e o que o Espiritismo prega. Eu vou pensar no meu bem-estar, sim, desde que eu não cause danos a outras pessoas. E lembrando assim, tem que preservar o corpo físico. Sim, o nosso corpo físico, ele tem um limite, ele é a nossa casa que nos permite estarmos encarnados e evoluindo, ele precisa ser preservado. Nós somos um inquilino, nosso espírito é um inquilino desse corpo. E todo inquilino tem um aluguel. O nosso é a preservação do nosso corpo. Mas também a gente não precisa cometer excessos. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 11, que fala sobre corpo físico, a saúde do corpo físico, espírito, enfim, que a gente deve evitar os excessos. Nem tanto o materialismo que só pensa no corpo físico, na aparência, né, e nem tanto a questão do misticismo. Castigar meu corpo porque ele acaba me levando a cometer, né, coisas ruins. Tanto que antigamente era normal, né, a autoflagelação. As pessoas achavam que, eu vou me autoflagelar e assim os meus pecados, as coisas que eu cometi errado já vão estar sendo solucionadas a partir de então, né? Era como se eu estivesse pagando por... Nenhum excesso, ele é necessário, a gente tem que manter o equilíbrio, é isso que o Evangelho nos diz, né? Cuidar sim, mas também cuidar do espírito de uma forma igualitária. Outra questão que a gente pode refletir sobre esse autocuidado é a questão 919, do Livro dos Espíritos, onde o Kardec pergunta qual que é o meio mais prático e eficaz de nos melhorarmos nesta vida sem e resistir aos arrastamentos do mal. Qual que é a forma mais prática? E aí os espíritos respondem, né, que um velho sábio já disse, conhece a ti mesmo. Nos conhecendo, nós vamos saber quais as nossas qualidades, quais as nossas deficiências, as nossas fragilidades, para a gente estar prestando atenção, onde eu vou poder, muitas vezes, cair, né? Eu possa estar prestando atenção nisso. E aí, nesse mesmo, na questão 919, o item A, o Santo Agostinho, ele dá uma receita, né? Que ao final de cada dia, ele sempre analisava tudo que ele fez, se ele tinha feito todo o bem que ele poderia ter feito, se ele não tinha prejudicado ninguém,
ou se tinha como fazer para retomar e para desfazer aquilo que fez. Então, aí, quando a gente toma consciência, eu fiz errado, e eu tenho como voltar atrás, como ir lá, como pedir perdão, tentar retomar. E muitas vezes o ser humano, ele tem aquela coisa do orgulho, que eu fiz errado, eu não vou lá pedir perdão, mas eu não vou lá pedir desculpa. Ah, não, não vou dar esse gostinho, né? Às vezes é isso. E a gente precisa vencer, né? Muitas vezes o nosso pior inimigo somos nós mesmos. A gente precisa vencer essas nossas limitações para agir no bem e para retomar as coisas que a gente fez errado. Então, fazendo essa análise, o ser humano ele consegue muitas vezes estar se fortalecendo. E outra coisa importante é manter o equilíbrio dos pensamentos, para nós termos um autocuidado conosco mesmo, porque os nossos pensamentos, muitas vezes, eles abrem portas para que os espíritos que estão próximos possam estar nos sugerindo. O nosso pensamento, ele é um imã. Se eu tiver o pensamento lá embaixo, eu vou abrir portas para quem? Né? Para espíritos adoecidos, para espíritos trevosos, para espíritos que queiram brincar com, né, brincalhões que queiram estar se divertindo com a situação. Se eu tiver pensamentos elevados, eu vou atrair para junto de mim espíritos elevados, protetores, benfeitores, que vão estar nos inspirando a realizar coisas boas, a estar, né, agindo no bem. E aí tem a questão 459, onde Kardec pergunta se os espíritos influenciam realmente nos nossos pensamentos e na nossa vida. E aí a resposta é, né, bem mais do que imagineis. Por ordinário são eles que vos dirigem. Então, assim, quem que eu quero ter ao meu lado para estar ajudando a direcionar as minhas ações e a minha vida? Então, esse autocuidado também com os pensamentos, de ter os pensamentos elevados, ele é importante. A questão 466, o Kardec pergunta, por que Deus permite que os espíritos inferiores incitem o homem ao mal? E aí a resposta é que, na verdade, eles são como uma prova, né? E eles só vão fazer isso se eu estiver permitido. Eles só vão incitar a pessoa para o mal se a pessoa estiver com o pensamento conectado com o mal. Se eu tiver com raiva, com rancor, querendo me vingar de alguém, 1000 ideias vão surgir, porque aí vai vir, eles vão dizer, se quer, a gente vai te ajudar. A gente vai te ajudar. Mas não que eles queiram ver a gente bem, eles querem ver a gente mesmo tropeçar, cair, porque aí eles vão nos ter ao lado deles, vão ter mais um para estar junto com eles. E muitas vezes são espíritos que nos acharam para... A gente fez algo de ruim para eles em outra vida, nos acharam. Então agora eu vou fazer ele sofrer bastante, vou fazer ele cair. Então, para mim fazer ele cair e sofrer bastante, vou jogar coisa ruim na cabecinha dele. Ele já não está com a cabeça boa, tá com a cabecinha fraca. Então, agora é o momento que eu vou usar. Então, é isso, os nossos pensamentos, a nossa casa mental, se ela estiver aberta, vamos trazer a comparação com uma casa que é abandonada. Abandonou, começa a criar mato, bicho, animais peçonhentos, começa a vir criaturas, muitas vezes que não tem onde ficar, perdidas, com vício, começa, né? Mesma coisa. O nosso corpo físico eu deixei, abandonei, não quero saber, não vou cuidar, começa a ficar doente, bactérias, vírus, casa mental, a mesma coisa. Se eu não me ligar com coisas boas, positivas, o que vai acontecer?
vou deixar perto a minha casa e os amigos que não querem me ver bem, vão ver. E muitas vezes, em algumas vezes, doentes que estejam na mesma sintonia, ele está parecido comigo, coitado, vou ficar ali pertinho, né? E aí a tua dor, ela amplia, porque você sente a sua dor e a dor do espírito que está contigo. Então, nós precisamos desse cuidado. Então, o autocuidado, nós precisamos desse autocuidado, desse carinho. Vamos nos cuidar fisicamente, vamos nos cuidar espiritualmente, mentalmente. Como é que eu faço isso? Se eu estou na casa espírita, já é um momento que, nesse momento, eu vou me concentrar, ficar aqui, pensamento aqui, eu vou aproveitar tudo que está acontecendo aqui, é uma forma de eu me fortalecer, de eu estar me cuidando, de eu estar impedindo que influenciações cheguem até mim. Então, tudo que eu estiver realizando de bom e de bem, se eu estiver plenamente naquele espaço, eu vou estar me fortalecendo. Eu vou receber o passe. Vou receber o passe. Naquele momento, eu vou me permitir receber esse cuidado. É um autocuidado que eu quero, que eu preciso, que eu mereço. A gente precisa disso. A gente não pode esquecer da gente. Sempre pensando no outro. O outro é importante, vou cuidar do outro, vou. Mas eu vou me cuidar também, porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Só posso dar força, carinho, cuidado, se eu estiver bem para isso, senão eu não vou conseguir fazer. Aí eu vou fazer tudo meia boca e com raiva e com... Isso não vai surtir efeito nem para a pessoa que está sendo cuidada e nem para mim, que depois eu vou me sentir mal no sentido de não estar fazendo corretamente, né? Então, assim, nós precisamos equilibrar as duas coisas, e muitas vezes no cuidado com a outra pessoa a gente se encontra, e a gente busca, a gente conhece coisas que a gente não sabia que a gente poderia. Trazendo aqui uma história do Chico, uma vez que ele estava no Centro Espírita, e aí bateram lá, os populares chegaram pedindo ajuda para o cego Cecílio, que tinha despencado do viaduto. O bêbado estava levando ele, o bêbado se mandou, deixou o cego sozinho lá, ele não sabia onde ele caiu do viaduto e ficou lá, sangrando, né? Aí o Chico foi lá, chamou um amigo médico dele para atender o cego, mas como ele estava muito machucado, ele precisava de muitos dias de repouso e de cuidados. E aí o Chico disse, bom, à noite eu posso cuidar, mas e durante o dia? Aí ele pegou, colocou um anúncio num jornal da cidade, pedindo auxílio. E para ele não importava quem viesse, se era católico, espírita, protestante, ateu, não importava, desde que viesse alguém para ajudar. E aí demorou mais ou menos uma semana, e o Chico naquela correria, vai e vem, vai cuidar do cego. Aí apareceu duas senhoras do prostíbulo. E aí elas disseram, Chico, a gente viu o teu anúncio e aí nós gostaríamos de ajudar, mas a gente não sabe se a gente serve, né? Ele disse, não, toda ajuda é bem-vinda, e a caridade de vocês com certeza vai trazer benefício para vocês. E aí o Chico, vamos fazer já uma oração para selar aqui o nosso compromisso, já fizeram uma oração, e todo dia, quando o Chico chegava para fazer o plantão dele, à tarde, elas iam sair para o trabalho delas, que era à noite, eles faziam o evangelho, elas iam já. E assim, um mês,
cego ficou bom, fizeram o último evangelho, o Chico falou, quando ele terminou, estava todo mundo com lágrima nos olhos, e as mulheres disseram, Chico, esse tempo aqui serviu para a gente perceber que nós precisamos mudar os nossos rumos. E aí, elas iam mudar de cidade, inclusive. Uma delas foi trabalhar numa tinturaria, alguns anos depois faleceu, e a outra estudou enfermagem e se tornou enfermeira. Ela descobriu que ela tinha jeito, tinha habilidade para cuidar de seres humanos. Então, ela se tornou enfermeira e passou a ser uma pessoa extremamente respeitada. Assim, às vezes, a gente cuidando de alguém, a gente descobre, poxa, olha, fiz isso que eu nem sabia, nem imaginava que conseguia. Fiz tal coisa, né, aquela pessoa que eu nem, né, nunca pensei que seria capaz. Então, isso é importante, né, a gente poder equilibrar o cuidado conosco, o autocuidado, com o cuidado com o outro ao nosso redor. Sempre vão ter pessoas precisando de ajuda e sempre nós vamos poder estar nos testando aonde nós estamos, em que pé nós estamos, né? E assim, Jesus também, ele pensava sempre no cuidado e no autocuidado. Por exemplo, quando foi para pregar o evangelho, ele não disse para os discípulos, vão cada um para um lado. Ele separou de dois em dois. Porque eles precisavam, né, um cuidar do outro, estarem, né, prestando atenção um no outro para se auxiliar. Quando ele estava na cruz, ele teve um gesto muito nobre, quando ele olhou para a mãe dele, ele olhou para o João, ele sabia que eles iam ficar, né, meio que desamparados, e ele disse para ela, olha, aí está o seu filho. E ele disse para o João, aí está sua mãe. Para que um cuidasse do outro naquele momento. Então, assim, ele teve atitudes onde ele ensinava constantemente que precisava ter esse cuidado e esse autocuidado e essa partilha entre as pessoas para que as coisas evoluíssem positivamente. Amar o outro como a si mesmo. Né? Já nesse evangelho a gente já diz tudo, né? Preciso me amar, preciso me cuidar para que eu possa também amar e cuidar o outro. Então é isso, gente. Tem uma oração não, uma mensagem do Emmanuel, que ele ditou para o Chico, que chama Cuidado de Si. E aí ele inicia falando uma frase do Paulo que diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Cuidado contigo mesmo e com a doutrina. E aí, nessa mensagem, ela é uma mensagem bem extensa, que fala muitas vezes do desânimo e que muitas vezes algumas pessoas acabam ficando para orientar outras pessoas, coordenar outras pessoas, mas essa pessoa ela não consegue se cuidar, então ela não tem muito perfil para estar auxiliando, né? Então é por isso que é importante o cuidado. E aí diz assim, ter cuidado consigo mesmo é trabalhar na salvação própria e na redenção alheia. Esse é o caminho lógico para a aquisição de valores eternos. A gente precisa, né, ter cuidado consigo mesmo antes para poder cuidar dos outros. E a gente precisa equilibrar isso. E
Tem uma frase que diz assim: a sós cuida da tua mente. Quando a gente está sozinho, se não cuidar da mente, a gente começa a pensar um monte de besteira. Algumas pessoas começam a se deprimir porque começa a pensar bobagens, né? Então, a sós cuida da sua mente, em grupo cuida das tuas palavras. E às vezes a gente acaba magoando, machucando desnecessariamente e depois não tem como. Nos desafios, cuida das suas emoções e no sucesso, cuida do seu ego. A pessoa que acha que é melhor que todo mundo, né? Acaba que ela, muitas vezes ela se isola, né? E o ego inflado acaba que não permite que ela se relacione devidamente com as demais pessoas. Então, assim, vamos cuidar do nosso pensamento, porque eles afetam as nossas emoções, e as nossas emoções afetam as nossas ações. Vamos nos cuidar com o carinho que nós merecemos para poder cuidar dos outros com o carinho que também cada um merece. Nesse momento eu peço assim, para que a gente se concentre. Vamos agradecer ao nosso Pai Celeste por esta casa maravilhosa que nos permite estarmos reunidos, trocando reflexões, trocando energias, nos fortalecendo como seres humanos e como espíritos que precisam cada vez mais evoluir. Obrigada, Senhor, também pelos nossos familiares que nos permitem muitas vezes os desafios que necessitamos para a nossa evolução. Obrigada pelos amigos, pelos gestos de carinho que recebemos diariamente e que podemos também passar aos demais. Obrigada, Senhor, por essa energia maravilhosa que estamos recebendo neste momento, que possamos ser preenchidos, que possamos compartilhar com os nossos afetos que estão dentro dos nossos lares, que essas energias cheguem até eles. Paz, luz, bênçãos. E que a paz de Jesus esteja com cada um dos presentes, encarnados, desencarnados. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Sinclair. Muito